Quando falamos em tecnologia, lembramos dos celulares, dos tablets e dos computadores. Porém, os programas que estão dentro deles é o que transformam, de fato, as tecnologias em grandes inovações. Esses programas ou aplicativos ajudam milhares de pessoas com transporte, localização e ajudam empresas a otimizarem o seu trabalho. Para falar sobre isso, nada melhor do que um projeto que desenvolve e testa aplicativos. Por isso, recebemos aqui hoje o professor mestre Jackson Dal Bosco, coordenador do projeto de extensão Fábrica Experimental de Desenvolvimento e Teste de Softwares, que faz parte do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF, o ICEG. Mas antes de conversar com o Jackson, vamos ver uma reportagem sobre a importância desses aplicativos em empresas. A reportagem foi produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Já virou clichê falarmos que estamos o tempo todo conectados. Já acordamos acessando nossas redes sociais, por exemplo. Mas não é só isso que faz a gente ficar conectados. Tem empresas, por exemplo, que usam dessas tecnologias e conexões para a sua organização e melhor rendimento. É através de softwares de gestão empresarial que muitos empresários têm mantido seus negócios funcionando e rendendo ainda mais. Mas como esses softwares podem ajudar na gestão dessas empresas? O diretor de um desses negócios de tecnologia explica onde os softwares atuam. O nosso produto principal é um produto de tecnologia, é o sistema ERP, mas nossa entrega lá para o cliente é gestão, na realidade. Então a gente ajuda as empresas a se organizarem. Tem um conjunto de serviços, na realidade, que vai desde a parte de software, então software de gestão, desde a questão de legislação tributária, organizacional, finanças, estoques, essa questão de organização da empresa, até serviços. Quando estamos subindo e descendo a timeline de uma rede social, existe um software por trás disso que faz a rede funcionar. Quando usamos o celular para nos localizarmos, não é diferente. Esses programas estão em todos os lugares. E o que ainda não percebemos é que tem muita gente que trabalha para a criação dessas tecnologias. É o caso do Daniel e do Felipe, que são programadores. Eles ainda são acadêmicos, mas já conseguem aliar a prática à teoria. Hoje estou trabalhando numa questão de atualização automática do aplicativo. Então eu cheguei de manhã, daí alguma coisa tem que fazer pesquisa na internet, daí tenta desenvolver, dá uma olhada se ficou ok ou não. A empresa precisa ter um bom sistema de gerenciamento. E nós temos o RP e atendemos mais de 700 clientes e que isso alavanca muitos resultados. Peraí, Daniel. O que é RP? Nós basicamente um sistema de gerenciamento para empresas, que aborda todos os momentos de uma empresa, digamos assim. E é separado por módulos, aí tem módulo de vendas, módulo fiscal, módulo financeiro. Nós trabalhamos com módulo de vendas, no caso. Já deu para notar que, assim como muita gente, o Daniel é apaixonado por tecnologia. Então imagina trabalhar com o que se gosta e ainda ajudar outras empresas a crescer, como faz o Rafael. A tecnologia sozinha, ela não resolve nada, na realidade, São as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então a gente entende isso e acaba não entregando só tecnologia, mas entregando também treinamento, também uma assessoria para que a empresa tire proveito da tecnologia para o seu uso, Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Bia. Seja bem-vindo à Uniaberta. Obrigado. Professor, começamos a nossa conversa, antes de entrar no ar, falando do pai dos aplicativos incomodativos, que é o WhatsApp, Sim. Hoje os aplicativos, eles dominam a nossa vida, porque eles têm múltiplas funções inclusive que se sobrepõem. Mas softwares para empresas, aplicativos para empresas, eles já existem há muito tempo na vida das empresas, não? Exato, existem, A gente não enxerga muito esse tipo de software, porque eles estão rodando lá internamente, dentro das empresas, organizações. A gente enxerga mais no dia a dia assim, o que a gente faz uso pessoal, WhatsApp, Facebook, redes sociais, a parte de comunicação. Mas dentro das empresas o software é algo muito estratégico, seja ele o software ERP, como foi exemplo citado na reportagem, como aplicativos também, que o pessoal pode usar nos dispositivos móveis, que vão apoiar a empresa na sua gestão. Então é algo que tem crescido muito nos últimos anos, até pela velocidade com que esses dispositivos eletrônicos estão invadindo as nossas vidas, e as empresas.
E para que eles tenham alguma utilidade, tem que ter um software ali instalado nele que vai dar alguma funcionalidade, que vai tornar aquele equipamento útil. Eu me lembro, não sei se o pessoal que está nos assistindo vai lembrar, mas lá por 2000, 2002, 2004, eu me lembro que surgiu a moda de que muitos vendedores usavam os palm tops. Exato. Né? E que se comunicavam com a empresa a partir dali, e a gente não entendia muito bem como isso funcionava. Isso já era um aplicativo, um software, já podia ser chamado de aplicativo? Sim, já era um software, né? Nessa linha já de mobilidade, nessa época, começaram a surgir esses dispositivos móveis, né? Bastante limitados na época, mas era o que se tinha e era uma inovação para a época, onde as empresas começaram a enxergar novas possibilidades e soluções e embarcar nesses dispositivos, né, softwares que, de certa forma, complementavam o seu trabalho, né, em algo que pudesse ser, ou que tivesse melhor potencial ser instalado num dispositivo móvel, né? A gente, escutando a reportagem, fica pensando, como os entrevistados declararam, né? A empresa precisa se organizar, ela tem diferentes seções, essas seções, elas têm que... O software ajuda, o sistema ajuda a organizar isso, mas também a gente pode considerar que é uma grande novidade hoje o fato de que todos os setores estão conectados e estão conectados com seus funcionários em quaisquer que sejam os lugares onde eles estejam? Hoje a mobilidade, né, a popularização dos dispositivos móveis, né, hoje todo mundo tem um smartphone, que é um pequeno computador que tem alto potencial de processamento e comunicação, de transmissão de dados. Então, você, com o seu smartphone hoje, você pode acessar seus documentos, além da comunicação, mas você pode ter é como se você tivesse acesso a um computador na palma da sua mão. Não que todo o processamento se dê ali, né? Porque hoje, com os dispositivos móveis, utiliza-se muito a ideia, o conceito de computação em nuvem. Então, de fato, os nossos documentos estão na nuvem, muito do que a gente faz ali tem um processamento e é armazenado na nuvem, mas nós temos acesso de qualquer lugar, né? A um alto poder de processamento, embora num pequeno dispositivo que está na palma da nossa mão, né? Então, nós temos, vamos ver se para ajudar o telespectador a organizar e me ajudar a organizar o pensamento. Nós temos os softwares, né, que são os sistemas. Então, por exemplo, o Windows hoje, que todo mundo usa no seu computador, é um sistema. O iOS, o Android, que a gente usa nos celulares, é um sistema, né? Sim. E nós temos os aplicativos, que são o quê? A interface amigável desse sistema nos dispositivos? Não, na verdade, tudo é software. Tudo é software. Quando a gente fala num sistema, né, esses sistemas de gestão, ERP, são softwares. Tá. A gente chama de sistema quando é um conjunto de softwares que rodam, né, dentro de um processo aplicado naquela empresa, e a gente chama isso de um sistema, daí que faz com que a empresa funcione dentro de um sistema, mas os softwares estão ali, né? Então, isso é software. O aplicativo que a gente instala no smartphone, no celular, o WhatsApp, o Facebook, ou qualquer outro aplicativo, é um software. O Windows é um software. Só que existem vários tipos de software, né? Tem o software de sistema operacional, como é o caso do Windows, por exemplo, né? Tem o software aplicativo, que são esses aplicativos que a gente embarca, instala nos smartphones, por exemplo. E aí existem os softwares de ERP, softwares de gestão, que são grandes sistemas daí, né, que são usados pelas empresas para a sua gestão. Então, os softwares são sistemas de programação e existem de vários tipos. Exato. O aplicativo é um deles. Isso. Tá. Dentro desse entendimento, no que trabalha pontualmente a fábrica de softwares da universidade? A fábrica de software, ela é um projeto de extensão, né, da universidade. Ela está vinculada aos cursos de ciência da computação, engenharia de computação e análise e desenvolvimento de sistemas, do ICEG. E o nome é Fábrica Experimental de Desenvolvimento de Software Multiplataforma, porque ele visa propiciar aos alunos desses cursos o contato e a aplicação dos seus conhecimentos vistos na graduação na construção de softwares de diferentes formas, né? Diferentes então, incluindo aquele do computador, quanto os que funcionam nos nossos celulares. Exatamente. A gente chama isso de... o projeto, ele produz softwares multiplataforma, que rodam desde um PC, num servidor, na internet, num dispositivo móvel. Para qualquer tipo de funcionalidade. Exato. E, inclusive,
equipamentos, né? Hoje é uma grande tendência, que é o software embarcado, você poder instalar o software num equipamento, um robozinho, algum brinquedo, algum equipamento eletrônico que possa ser também controlado por software. Olha só que bacana, quer dizer, a possibilidade, a gente não imagina onde que a programação está e ela está em todos os lugares. Não, hoje está presente em quase todos os equipamentos eletrônicos. Fico pensando nas casas automatizadas, exato, por exemplo. Isso, é software que controla. Então, ali é uma combinação, tem uma parte mecânica, tem uma parte eletrônica e tem uma parte de software que controla essa automação, né, residencial. Então, está automação residencial, industrial, veículos, eletrodomésticos. Então, hoje a tendência é que quase tudo tenha algum tipo de software ajudando ali a dar funcionalidade para aquele Ou seja, o mercado de trabalho é gigantesco. É gigantesco e cresce a cada dia, né? Porque a velocidade com que surgem essas novidades, né? Esses equipamentos e que necessitam de software para dar funcionalidade a eles, isso cresce a cada dia, surgem novidades com uma velocidade muito rápida. Sabe que esses dias eu descobri uma coisa muito interessante, que existe um aparelho que tu põe no chão da tua casa, que tu liga ele e tu sai de casa. E ele mapeia onde está a sujeira, ele limpa a sujeira e depois que ele termina, ele volta para o lugar dele e se desliga. Isso é fantástico, né? Isso é a família Jackson acontecendo dentro da casa da gente, né? Muita coisa que a gente achava que era algo de ficção científica, hoje já é possibilidade, né? Possibilidade. E os alunos podem trabalhar nesse tipo de aplicação? Podem. Exatamente, esse é o foco do projeto, né? É permitir que os alunos tenham contato e consigam aplicar seus conhecimentos que são vistos em sala de aula nesses projetos e que ali também se desenvolvam novos conhecimentos. Porque assim como surgem esses hardwares, esses equipamentos de forma muito rápida, também surgem tecnologias que permitem desenvolver softwares, né, para essas diversas aplicações. Surgem tecnologias também de forma muito rápida. E nem sempre os profissionais, as empresas conseguem acompanhar essa velocidade, se atualizar e pesquisar tudo isso que tem de novo. Então, o projeto busca captar demandas por inovação em software, né? Algum projeto novo que uma empresa necessita desenvolver e que lá dentro do seu dia a dia, de repente a empresa não consegue conduzir esse projeto novo, criar ou destinar pessoas que vão fazer a pesquisa para desenvolver alguma coisa nova. Então, a gente procura com esse projeto fazer essa aproximação com a comunidade regional, né? Com as empresas que tenham algo novo a ser desenvolvido que envolva software e colocar nossos alunos para colaborar, né, empresa, aluno, na criação dessas soluções. Então, isso envolve tanto a pesquisa, envolve prototipação, envolve implementação de softwares, de forma colaborativa com o mercado, com o que o mercado está precisando. Um ótimo espaço para aprender, né? Antes do intervalo, nós vamos ouvir um depoimento do Vitor, que é aluno do curso de Ciência da Computação e é bolsista do projeto. Depois nós já voltamos. E agora que eu troquei para Ciência da Computação, eu vim todo motivado, assim, pensando, bom, vou participar de extensão, pesquisa, para aproveitar bem, até porque é uma área muito ampla, né? Então, é difícil de escolher só um tema ou tipo, chegar no fim da faculdade e ter que escolher qual caminho seguir. Então eu queria participar de extensão, pesquisa, até para conhecer bem e depois me decidir com bastante convicção o que eu quero fazer. Bom, eu queria aprender bastante, né? Até porque eu estou no nível 1, então eu não tenho muita experiência em programação. Daí aqui a gente trabalha com várias empresas, desenvolve software e coisa. Então, acho que vai ser importante para eu aprender mais de uma linguagem, para eu me ambientar até num mercado, assim, num convívio de escritório e coisa, eu acho que vai ser legal. Estamos de volta com o Universidade Aberta. No primeiro bloco, falamos bastante sobre softwares e aplicativos. Mas você sabe o que são esses programas? Quando o termo software foi dito pela primeira vez, vamos descobrir isso no Fique Sabendo dessa semana.
sabe ou já parou para pensar sobre o que é um software? O termo inglês foi usado pela primeira vez em 1958 em um artigo escrito pelo cientista americano John Tuck. De acordo com o dicionário, software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas, ou seja, são programas que comandam o funcionamento de um computador. Eles podem ser classificados em 3 tipos: software de sistema, de programação e de aplicação. E aí, entendeu? Professor, agora, enquanto passava a reportagem, estávamos comentando aqui, né? 60 anos é muito pouco, né? Para ter a primeira vez a palavra surgiu, mas tu me disse que não, que na verdade é uma eternidade em termos de tecnologia. Na nossa área, 5 anos é uma eternidade, né? Então, o conhecimento de 5 anos atrás, se não atualizar, ele já pode ser considerado um conhecimento ultrapassado, obsoleto, quando a gente fala em tecnologia, né? Então, a gente precisa acompanhar as inovações, elas surgem de forma muito rápida. Exemplo, nós temos um projeto que agora está pesquisando uma tecnologia que surgiu, foi lançada agora em outubro do ano passado. Então, tem meses? São meses, né? Então, isso é o que agora está prometendo novidades, né? Facilidades nessa área de produção de software. Então, a gente tem que estar sempre atento a tecnologias que surgiram muito recentemente, porque elas sempre trazem algum benefício e vão contribuir de alguma forma nesse processo. Ou às vezes tu nem sabe o que elas como elas podem ajudar, mas tu já consegue entender que elas são importantes e que elas vão ter um impacto significativo. Exatamente. Então você tem que começar a estudar elas, pesquisar, aplicar elas para descobrir de que forma ela pode contribuir, de que forma ela pode agregar nesse processo de produção de softwares, né? Que hoje são diversos tipos de software, né? Quando a gente fala principalmente em dispositivos móveis, aí é mais complexo ainda, porque são muitos tipos de aparelho, muitos tamanhos de tela, muitos fornecedores. Ou seja, tu criar um aplicativo que funcione em tudo? Em todos esses equipamentos é um desafio muito grande na área hoje em dia, né? Que seriam os dispositivos multiplataforma. Então você tem, por exemplo, se você vai fazer um aplicativo para Android, é uma coisa. Você vai fazer para iPhone, é outra coisa. Uhum. São 2 conhecimentos totalmente diferentes e você precisa de 2 equipes para fazer o mesmo aplicativo, fazendo o mesmo trabalho. Então, hoje tem tecnologias que prometem fazer isso de uma forma unificada. Você faz uma vez só? Uma programação, que a gente chama, né? E você consegue, com essa programação, aproveitar para rodar no Android e no iPhone, por exemplo. O desenvolvimento de um aplicativo, ou de um software, talvez para uma empresa, são coisas distintas, mas assim, qual é a média de tempo? Olha, eu preciso desenvolver um software que gerencie todo o trabalho dentro de uma empresa. Uhum. Eu preciso desenvolver um aplicativo para celulares. Qual é a média de tempo que isso dura? Isso varia muito. É difícil dizer assim, uma média, porque varia do que esse software terá que fazer, ao que ele se propõe, né? Qual é a finalidade dele, quais são as funcionalidades que ele terá que ter. Então, geralmente, isso é estabelecido conforme isso que a gente chama de, essas definições, né, que a gente chama dos requisitos para o software. Então, isso varia, desde um software mais simples até software que leva anos. Mas nós estamos falando de, no mínimo, meses, por exemplo. Software porque é uma tecnologia tão rápida, né? No mínimo, você tem que ter uns 3, 4 meses para fazer, por mais simples que for o software, para desenvolver todas as etapas que existe um processo de engenharia de software que propõe, né? Então, existem várias etapas ali. Não é sentar e começar a produzir o software, né? Você tem que fazer toda a análise dos requisitos, tem que fazer o projeto dele, depois você começar a fazer o software. Eu costumo sempre fazer uma analogia com a construção civil, por exemplo. Uhum. Você quer fazer uma casa, você primeiro define essa casa, como que você quer fazer a casa, depois que você vai fisicamente começar a construir a casa. Tem a planta da casa, o projeto, a planta e depois a construção. Exatamente, o software é parecido, ele tem um projeto, existe uma planta do software e depois a programação, que é o que vai de fato fazer com que o software passe a existir. Mas a programação toda ela é orientada por esse projeto, né? Então tem várias etapas e durante as etapas ali de análise e projeto você consegue estabelecer um tempo para aquele software. Sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, mais tempo. Isso vai depender muito do projeto, né? Do que o software terá que fazer.
Eu fiquei imaginando a questão do... Bom, leva meses, né? 2, 3, 4 meses, mas enfim, no mínimo alguns meses. Sim. Hoje tudo está online e todas essas pessoas que trabalham com o desenvolvimento de softwares são pessoas que têm um autoconhecimento de programação e de rede, em geral, né? Sim. Como é que tu protege o segredo da criação de um aplicativo, sendo que todo mundo que faz isso sabe hackear, ou, né? E protege esse segredo, enfim. Existe hoje a programação segura, né? Você implementa no software alguns mecanismos de segurança. Você também pode proteger o software com registro de software, né? No INPI. Você pode fazer um registro, de certa forma você protege aquele software, né? Porque a segurança vai também no nível das informações que o software gera, né? Então, você tem que entender da programação, do banco de dados, da parte de rede. Então, tem segurança nos dados que ficam armazenados, tem segurança no tráfego dos dados pela rede, tem que ter a segurança do próprio aplicativo para que ele não tenha alguma brecha de segurança ali que alguém possa usar ou invadir. Então, tem que ter toda essa preocupação, né? Então, tem uma outra engenharia aí por trás da criação, da criação em si do... Exatamente. Eu pergunto isso, professor, porque eu fico imaginando assim, às vezes a gente conhece um aplicativo e pensa, nossa, que aplicativo bom. Um mês depois sai um muito similar. Sim. Né? Como é que isso acontece? Quer dizer, eles criam esse segundo a partir do primeiro? Eles já têm esse conhecimento? Como é que... Claro, a gente entende que está tudo conectado, mas isso é muito rápido, né? Na verdade, assim, nada impede que hoje alguém esteja aqui em Passo Fundo fazendo um software, um aplicativo, e tem alguém em qualquer outro lugar do mundo fazendo um software muito parecido. Ou que ele venha fazer depois, que esse ficar pronto. Por exemplo, esse de Passo Fundo ficou pronto. Alguém olha e diz, que legal. E faz um parecido. Com melhoramentos, vamos. Mas ele vai implementar todo esse software de novo. Geralmente é uma nova implementação. Se esse software estiver registrado, por exemplo, e o outro for exatamente igual, você tem uma proteção do seu software. Mas se o outro tiver alguma funcionalidade diferente, ou alguma interface diferente, é considerado já um outro software, né? Então, o que se pode fazer hoje em termos de proteção da autoridade do software é o registro de software, né? Então, é possível fazer isso de certa forma. Como uma patente para outras coisas que a gente tem no dia a dia. É equivalente a uma patente, né? O registro de software. Professor, quando a gente fala em aplicativos para celular, é uma coisa bem presente na nossa vida, né? O aplicativo no celular, eu tenho meu celular na mão, eu uso o aplicativo, eu uso programas no meu computador. Mas quando eu começo a falar de maquininhas andando dentro do meu apartamento sozinhas, né? Geladeira me avisando que acabou a água. Enfim, aí tem internet das coisas, né? E a gente tem um imaginário que está sendo construído, que é o imaginário da inteligência artificial. Sim. Esse software aplicado aos objetos, por exemplo, a gente já pode considerar isso inteligência artificial? Depende, né? Se o software tiver uma capacidade de aprendizado, né, de algumas funcionalidades, ele consegue fazer algumas deduções, pode ser considerado inteligência artificial. Isso permite que o equipamento que o software está controlando, que o software consiga criar uma base de conhecimento com algumas deduções que ele próprio vai realizar. E utilizar esse conhecimento. E utilizar esse conhecimento, né, futuramente naquele mesmo equipamento. Então, já pode ser considerado uma aplicação de inteligência artificial, que vai dar, de certa forma, alguma inteligência àquele equipamento, né? Alguma funcionalidade mais autônoma para aquele equipamento. Isso nos deixa felizes, mas nos deixa um pouco amedrontados, né? O quão longe nós estamos dessa realidade que os filmes, por exemplo, nos mostram, de robôs caminhando por aí e nos ajudando nas mais diversas tarefas no cotidiano? Não, hoje isso é realidade. Hoje você consegue. A parte da robótica está muito avançada e com softwares de inteligência artificial, o que a gente via 10 anos atrás em filmes de ficção científica, hoje é possível. Só a gente não tem acesso ainda, talvez não seja popularizado. Exato, não é popularizado, mas já tem tecnologia para fazer isso. Bom, agora é a vez da bolsista Natália nos dar um depoimento sobre sua participação no projeto.
Então, além do aprendizado, do conhecimento, eu espero também poder agregar aos meus colegas, aos professores, que a gente sempre tenha a aprender e a dar também, né, a mostrar algum conhecimento. Espero agregar para mim e para a faculdade, para o projeto também. Aqui a gente tem bastante contato com os professores. Aqui a gente trabalha com mais ou menos 6 professores, então o nosso contato é bem direto e acho que vai facilitar bastante aí para a nossa profissionalização futura. Professor, nós ouvimos os 2 alunos, um dos 2 entre os outros que fazem parte do projeto, né? Como é que participar do projeto impacta na formação desses alunos? Contribui significativamente, a gente pode dizer assim, com as experiências que a gente teve, porque o projeto ele tem 1 ano e meio, mais ou menos, né, que a gente começou ele. Durante o ano passado, a gente conseguiu captar 10 projetos assim, com empresas. E nesses 10 projetos, alunos tiveram envolvimento. Né? Exemplo da primeira reportagem ali com o Daniel e o Felipe, né? Foram alunos que começaram nos projetos com bolsa. Né? Todos os alunos que se envolvem hoje nos projetos, a gente consegue bolsas com as empresas para eles. E eles acabam agregando muito mais conhecimento durante o processo de formação, desenvolvendo essas atividades, né? Porque ele é colocado numa situação real, numa situação problema, que ele vai ter que investigar, ele vai ter que pesquisar, que ele vai ter que ter a autonomia de propor uma solução. Então, ele tem um contato real, ele tem a capacidade ou a possibilidade de, durante a formação, desenvolver essas habilidades que são tão importantes hoje. Então, no ano passado, a gente teve em torno de 9 ou 10 bolsistas em projetos. Esse ano nós estamos quase finalizando o mês de março e nós já temos 12 bolsistas para projetos com empresas. Né? 6 estão agora iniciando o processo de seleção e outros 6 já iniciaram. Estão trabalhando. Então, é um contato muito importante para eles, que resulta futuramente na contratação pela empresa ou em alguma nova oportunidade de empreender num novo negócio. Então, de fato, contribui bastante. A gente tem percebido que os alunos que passam por lá... O aproveitamento é 100%. É bem positivo. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Fabiana. E você aí de casa, espero que tenha aprendido tanto quanto eu um pouquinho mais sobre a tecnologia que domina o nosso cotidiano. Você pode ver no nosso programa, na íntegra, no canal do YouTube e a reportagem no nosso site, nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!